Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Bom, então nós estamos no capítulo 2 e o nome desse capítulo é Dia de Visita, certo? Então vamos lá para as nossas atividades. Ordem alfabética. Vocês viram? Ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Então, se nós temos uma lista, né? Uma lista com vários nomes, vamos dizer uma lista de nomes de pessoas. Aí eu tenho lá 4 nomes, eu preciso pôr em ordem alfabética, eu vou olhar sempre a primeira letrinha do nome. Ah, esse nome começa com A, então ele é o primeiro. Esse nome começa com D, mas não tem B e não tem C, então ele vem depois. Então, ordem alfabética é só a gente lembrar, é a ordem do alfabeto, ok? Ordem alfabética. Não é somente nos dicionários que as palavras são organizadas em ordem alfabética. As agendas telefônicas, por exemplo, também usam essa organização. Observe as 2 agendas telefônicas do avô de Gabi. Circule aquela que não está organizada em ordem alfabética. Então, nós vamos olhar aqui as 2 agendinhas. Primeiro, essa daqui a Pro vai ler para vocês os nomes e essa daqui também, tá bom? Então, aqui está escrito Alessandra, Alex, Cláudio, Fabiano e Gabriela. Então, essa aqui é a primeira lista, né, do vovô da Gabi. E será que tá certo? Bom, parece que sim, né? A letrinha A vem primeiro, depois a letrinha C, o D não tem, perdão, o F, o G. Então, vamos lá. Agora, Gabriela, Gabriel, Gustavo, Helena e Ellen. O que será que está de errado aqui? Hein? Bom, aqui nessa agenda tem uma coisinha errada que eu vou contar para vocês. São os nomes Gabriela e Gabriel, Helena e Ellen. Por quê? Geralmente, quando a gente faz ordem alfabética, por exemplo, Gabriel termina no L, não tem o A, então o Gabriel viria primeiro e o Gabriela viria segundo. A Helena e a Ellen é a mesma coisa. O começo da palavra é igual, só que termina com A. Então, sempre se tem uma letrinha a mais, a gente coloca ela em segundo. Então, aqui seria Ellen e depois a Helena, certo? Então, nós já descobrimos que a agenda que está errada é essa aqui. Então, você vai circular, ok? Número 2. Copie os nomes da agenda circulada, colocando-os em ordem alfabética. Então, aqui você vai copiar. Qual seria primeiro? O Gabriel, como a Pro contou, né? Porque Gabriel tem menos letras. Gabriela, depois você vai colocar o Gustavo, depois você vai colocar a Ellen e por último a Helena, ok? Por que você acha que os nomes dessa lista estão fora da ordem alfabética? A Pro acabou falando, né? Porque geralmente a gente coloca, né? Se o nome é bem parecido, quase todo o nome, a gente coloca o que tem menos letra primeiro e depois o que tem mais letras. Nesse caso, Gabriel termina no L e Gabriela termina no A. Tem uma letrinha a mais. Então, o Gabriel vem primeiro porque tem menos letras. Se o seu nome aparecesse entre os contatos dessa lista, onde ele apareceria? Escreva no espaço. Então, aqui tem um espaço, tem o nome do Cláudio, outro espaço, Fabiano e outro espaço. Quem começa com A, vai colocar aqui, né? Quem começa com B, também vai colocar aqui. Quem começa com C, vai ter que olhar se é CL ou se é um Czinho e qual é a letra que vem depois, para saber se vai por aqui ou aqui embaixo. E assim por diante. Quem começa com D, aqui, com E, com F, então a gente vai ter que olhar as 2 letrinhas, o F e o A. E se tiver alguém na sala com letrinha F, vai olhar então a segunda letrinha para ver se vem primeiro ou depois, ok? E quem tem um nome depois do F, vai colocar todos os nomes aqui, ok? Então é para colocar só o seu nome, não precisa se preocupar com o nome dos outros amigos da sala, ok? Escreva o nome das pessoas que costumam ligar com mais frequência para sua casa, para você ou para alguém que mora com você. Então você vai lá. Se você estiver fazendo atividade com a mamãe, fala para a mamãe, quem são os contatos, mamãe, que mais ligam para falar com você e comigo, né? Ou se for com o papai, pega o telefone, pergunta para o papai para vocês escreverem aqui os nomes, ok?
Agora organize esses nomes em ordem alfabética. Então, os nomes que você escreveu nesse exercício, você vai organizar aqui nos contatos em ordem alfabética. Como aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, vocês podem escrever até 5 nominhos aqui no exercício 4, que daí fica mais fácil para vocês completarem aqui embaixo os contatos. Lembre-se, quando as letras iniciais são iguais, precisamos analisar as seguintes para saber como ordená-las. Então, se eles começam com a mesma letra, então fica na dúvida. Então, a gente olha a segunda letra. Mas se a segunda for igual, a gente olha a terceira. E assim por diante, até a gente conseguir uma letra que vai diferenciar, ok? Continuação, que é a nossa terceira aula. Bom, acompanhe a leitura que o professor vai fazer do poema. Então, a Pro vai ler para vocês. 3 tias. Tuca, Tereza, Toninha. 3 tias. Todo tempo tricotando. Tanto tempo tal tarefa tricotando. Tuca, Tereza, Toninha. 3 tias tagarelas. Tudo tentam, tudo temem. Tanto tango, tais tragédias, tais trejeitos. Tudo treme. Tuca, Tereza, Toninha, 3 tias tão ternas. Uau! Primeiro, sem passar para a próxima página, a Pro leu para vocês. Então, aqui tá falando nome de pessoas. E o texto inteiro, ele é escrito com qual letra? Com a letra T, ok? Então, essa é a primeira dica que a Pro vai dar para vocês. Escreva nesse espaço o nome das 3 tias mencionadas no poema. Quem lembra quais são os nomes? Vamos voltar lá? A Tuca, a Tereza e a Toninha. Então, vocês vão escrever o nome delas aqui. Pinte os nomes que parecem apelidos. Bom, apelidos, né, são os nomes mais curtos ou, dependendo da pessoa, ela tem algum apelido carinhoso. Por exemplo, a Pro Patrícia, né? Muitas pessoas não me chamam de Patrícia, me chamam de Pro Pati. Então, o meu apelido é Pati. Assim como Tatiana. Tem gente que não chama de Tatiana, chama de Tati. E assim por diante. Então, você vai voltar lá no texto e você vai ver quais os nominhos ali que parecem que são apelidos. Aí você pinta. Pode pintar com lápis de escrever mesmo, tá bom? Coloque esses apelidos em ordem alfabética. Quais você acha que são os nomes verdadeiros dessas tias? Então, assim, depois que vocês pintarem os apelidos, vocês vão colocar, né, o nome aqui, o apelido, e como você acha que é o nome verdadeiro, né? Porque se tem um apelido, tem que ter um nome verdadeiro. Por exemplo, Tuca, né? Tuca depende muito. Não, geralmente, né? Não tem um nome específico, Tuca. Aí tem lá Toninha. Pode ser que seja Antônia, pode ser que seja Antonieta, pode ser que seja Tônia. Aí vocês vão pensar um pouquinho. Leia o seguinte verso do poema. 3 tias tagarelas. O que significa a palavra tagarela? Olha lá. A Pro até usa essa palavra lá na sala. Olha como que você tá tagarela, não é? Tagarela significa o quê? Hein? Aí você vai escrever o significado aqui. Todo mundo sabe o significado de tagarela. Nem adianta falar que não sabe, porque sabe. Relacione cada palavra da primeira coluna com o significado. Então, olha lá. Tango. Quem sabe o que é tango? Tango é uma dança específica que tem lá na Argentina. Então, você vai ligar aqui, ó. Tango, dança, característica da Argentina. O que são tragédias? Ou quando você escuta falar a palavrinha assim, tragédias. Tragédia é algo ruim que aconteceu. No caso aqui, a palavrinha que vai mais se encaixar, tragédia, seria uma desgraça, algo ruim, né, que aconteceu. E ternas. Pro, mas o que é ternas? Ternas são pessoas meigas, pessoas suaves. Ai, aquela menina é tão terna, ou seja, ela é meiga, ela é suave, certo? O que o homem da imagem do lado está fazendo? Olha lá, ele está com uma agulha e ele está com uma linha. O que será que ele está fazendo? Quem sabe? Às vezes vocês já até viram a vovó ou até mesmo a mamãe fazer isso aqui.
Isso aqui é tricotar. Olha lá, a palavra tricotar tem diferentes significados. Um deles indica a ação de entrelaçar com duas agulhas, linha ou lã para fazer peças de vestuário. Então, isso aqui, ó, ele está tricotando. Isso é um dos significados de tricotar, tá bom? A palavra tricotar apresenta outro sentido no poema. Três tias. Assinale a frase que substitui um trecho deles, sem alterar o sentido. Eu não sei se vocês já escutaram, às vezes a mamãe já falou assim para você. Ai, porque você fica tricotando. O que será que é tricotar? Será que é três tias todo o tempo comentando a vida das pessoas? Três tias todo o tempo entrelaçando a lã? Três tias todo o tempo cozinhando? Olha lá no texto, geralmente quando a gente fala assim, é que a pessoa tá tricotando, é sinal que a pessoa fica conversando muito. Só que lá no texto, por ser as três tias, tá falando que elas ficam comentando da vida das pessoas. Então, essa aqui seria a opção correta. Tios e tias são irmãos e irmãs de nosso pai ou de nossa mãe. Sobre isso, responda. Você tem tios ou tias? Se sim, quantos? Então, você vai colocar lá, sim, 4, 5, 10. Aí você vai colocar. Ou não. Se você colocar não, você não precisa colocar mais nada, porque senão você não tem tios, então você não tem nenhum. Escreva o nome de alguns deles. Tem gente que tem um monte de tios. Então você pode tentar escrever o nome de todos, ou você escreve o nome de alguns, tá bom? Aqui, ó, nesse espacinho. Releia esse trecho do poema. Três tias tagarelas, tudo tentam, tudo temem. O que as três tias poderiam temer? Em uma folha avulsa, desenhe ou cole figuras para representar sua resposta. Esse daqui, vocês podem fazer o desenho aqui do ladinho mesmo. Não precisa pegar folha avulsa não, tá bom? Pode desenhar aqui o que será que elas temem, do que será que elas têm medo. Isso é da imaginação de vocês. Então pode desenhar aqui, só para não ficar nada em branco, né? Então podem desenhar aqui, não precisa pegar folha avulsa, tá bom? Vamos simplificar. Bom, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida, a Pro está aqui. Um beijo.